O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos celebrando Nossa Senhora de Guadalupe. Ela que apareceu nesta cidade de Guadalupe em 1531, a um pequeno índio, Juan Diego, que teve a graça de ver a mãe de Deus. E o Evangelho é bem propício, porque mostra que a Virgem Maria, carregando no seu seio o próprio Jesus, ela não fica sentada, esperando que os outros venham até ela, pelo contrário, ela vai ao encontro do outro que necessita. Porque quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, e é o caso da Virgem Maria, mais do que ninguém, ela foi cheia do Espírito. E aqui, ela era tabernáculo do próprio Deus que se fez homem. Ela vai apressadamente visitar a sua prima Isabel. E o que acontece quando a Virgem Maria chega na casa de Isabel? Todo o ambiente se transforma, porque ela não é somente cheia da graça, ela não é somente cheia do Espírito Santo, ela transborda o Espírito Santo. Onde a Virgem Maria está, o Espírito Santo desce com todo o poder, com todo o esplendor, e foi isso que aconteceu quando a Virgem Maria entrou na casa de Zacarias, que é o marido de Isabel. Ela disse Shalom, é uma saudação comum no tempo de Jesus. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nós podemos dizer aqui que aconteceu um Pentecostes antecipado. Isabel recebeu a graça do Espírito Santo. E Isabel também estava grávida. Aconteceu algo de muito interessante. João Batista, ainda bebezinho no seu ventre, ele começou a saltitar. Ele percebeu algo de diferente, que ali estava a Virgem Maria e também o próprio Salvador do mundo. Essa dança de João Batista, bebê, nos lembra Davi, que dançou diante da arca, que saltitou de alegria diante de Deus, a arca que continha a palavra de Deus, e ali está quem é maior do que a arca da aliança. Está a verdadeira arca, porque a Virgem Maria carrega a palavra de Deus que se fez carne, o próprio Filho de Deus que está no seu ventre. Tudo isso para dizer que a Virgem Maria, ela é cheia do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ela se apressa para ir ao encontro do outro. Séculos mais tarde, em 1531, a Virgem Maria aparece em Guadalupe. De um modo extraordinário, que até os dias de hoje esse caso é estudado, e existem muitas provas que não tem mão humana. Depois eu vou explicar, falando um pouco do manto da Virgem Maria.
Mas o que aconteceu? A Virgem Maria aparece para um povo pagão, que não conhecia Deus, um momento muito difícil de guerra, de conflitos, um povo que praticava constantemente o sacrifício humano. Interessante que não existia dignidade humana, matava-se para ofertar por seus deuses, e a Virgem Maria intervém para purificar, arrancar os seus filhos do paganismo. Somente essa aparição da Virgem Maria converteu mais ou menos de 8 a 10 milhões de pessoas. Nunca ninguém fez isso. E a Virgem Maria, ela converteu um povo. Houve mais ou menos de 8 a 10 milhões de batismos nesse período da aparição da Virgem Maria, porque ela é evangelizadora por excelência, ela sabe evangelizar, ela não chegou impondo uma lei, uma regra, não. Ela chegou, em primeiro lugar, com os mesmos traços do povo, mostrando que ela é mãe e que ela veio trazer o Salvador. E até hoje, o manto onde tem estampada esta imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é estudado, porque quando Juan Diego foi buscar as flores no campo, no período que não tinha flor, já era um milagre ter rosas, ele foi lá, enrolou no tecido e foi mostrar para o bispo da época, e quando ele abre o tecido, as rosas caem no chão e de repente é estampado esta imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Era um tecido muito fraco, mas já tem 500 anos. Esse tecido já sofreu incêndio e ele vai se regenerando. Ele não se destrói. E, ao mesmo tempo, os cientistas estudaram a pintura não é de mão humana. E foram vendo os detalhes. A constelação das estrelas era do mesmo dia da aparição. Os olhos foram estudar e amplificaram, porque os olhos é como um espelho, e viram os pequenos personagens que estavam na sala nesse dia. Como é possível fazer desenhos tão pequenos nos olhos de uma imagem, de um desenho, de uma pintura? É impossível, sobretudo nessa época, há 500 anos atrás, para mostrar que a Virgem Maria, com essa aparição, nos traz até hoje este milagre. Até hoje ela está convertendo milhares de pessoas a Jesus Cristo. E por isso ela é a padroeira da América Latina, que nos tempos atuais está vivendo um certo paganismo. Se ela conseguiu converter quase 10 milhões de seus filhos, lhes tirando do paganismo, hoje ela continua intercedendo, porque existe aquilo que nós chamamos de novo paganismo. Os batizados estão abandonando a fé. Neste tempo, os pagãos estavam abraçando a fé, amando Jesus. Hoje é o contrário. No Brasil, nós temos apenas 8% de católicos que vão à missa. Cadê os 92% de batizados que não frequentam os sacramentos? Porque estão abandonando a fé. E com a Virgem Maria, nós queremos também apressadamente ir ao encontro daqueles que estão se distanciando de Deus. Talvez seja uma pessoa próxima de nós. É interessante que o paganismo é muito sutil. Eu vou deixando Jesus de lado e começando a criar ideias em relação a Jesus que não tem nada a ver com Jesus, a viver uma vida imoral, pecando gravemente com Jesus, mas da minha boca saem palavras dizendo: o Senhor está comigo, o Senhor me protege, mas eu, no meu íntimo, não amo mais Jesus, porque não escuto mais Jesus, porque não busco mais a sua presença e não tenho mais intimidade com Ele na minha oração. Tudo que é de Jesus eu desprezo. E hoje, queridos irmãos,
com a Virgem Maria, nós queremos pedir a graça de Deus para sermos como ela, evangelizadores, para que esse paganismo seja freado no nosso Brasil, mas em toda a América Latina, para que a Virgem Maria possa ver os seus filhos e dizer: a minha alma glorifica o Senhor. Que ela se alegre conosco e que ela receba de nós todo o nosso amor e toda a nossa salvação. Eu encerro a minha homilia com o texto da palavra de Deus que nós conhecemos, que nós rezamos todos os dias, mas é bíblico. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Amém.